chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguimos então nossas reflexões à luz das catequeses do Papa Francisco sobre a esperança cristã. Hoje nós vamos contemplar no profeta Jonas a esperança e a oração unidas, como que a oração alimenta a esperança e a esperança alimenta a oração. Vamos então iniciar nossa reflexão fazendo a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações, pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje nossa reflexão é inspirada no livro do profeta Jonas. Jonas foi chamado por Deus para uma missão, mas ele fugiu desta missão. E no navio, nesta fuga, uma grande tempestade. E então Jonas dormia e os marinheiros estavam desesperados. É este o texto que nós vamos ouvir agora. Os marinheiros começaram a ficar com medo e a rezar cada um ao seu próprio Deus. Jogaram no mar a carga que estava no navio, a fim de diminuir-lhe o peso. Jonas, porém, tinha descido ao porão do navio e, deitado, dormia sono solto. O capitão
ao chegar aonde ele estava, disse-lhe: "O que você faz aí dormindo? Levante-se e invoque o seu Deus. Quem sabe ele se lembra de nós e não nos deixa morrer." Na Sagrada Escritura, entre os profetas de Israel, sobressai uma figura um pouco singular. Um profeta que procura subtrair-se ao chamado do Senhor, rejeitando pôr-se a serviço do plano divino de salvação. Trata-se do profeta Jonas, cuja história se narra num livrinho de apenas 4 capítulos, uma espécie de parábola portadora de grande ensinamento, o da misericórdia de Deus que perdoa. Jonas é um profeta em saída e também um profeta em fuga. É um profeta em saída que Deus envia para a periferia, Nínive, para converter os habitantes daquela grande cidade. Mas para um israelita como Jonas, Nínive representava uma realidade insidiosa, o inimigo que punha em perigo a própria Jerusalém, e portanto devia ser destruída, certamente não salva. Por isso, quando Deus envia Jonas a pregar naquela cidade, o profeta que conhece a bondade do Senhor e o seu desejo de perdoar, procura subtrair-se à sua tarefa e foge. Durante a fuga, o profeta entra em contato com alguns pagãos, os marinheiros da nau na qual tinha embarcado para se afastar de Deus e da sua missão, e foge para longe, porque Nínive estava situada na região do Iraque e ele foge para a Espanha. Foge realmente. E é exatamente o comportamento daqueles homens pagãos, como depois será o dos habitantes de Nínive, que hoje nos permite refletir um pouco sobre a esperança que diante do perigo e da morte se torna oração. Com efeito, durante a travessia do mar, abate-se tremenda tempestade, e Jonas desce ao porão do navio, abandonando-se ao sono. Os marinheiros, ao contrário, vendo-se perdidos, puseram-se a invocar cada qual o seu Deus. Eram pagãos. O capitão do navio acorda Jonas dizendo: "O que fazes? Dormes? Levanta-te e invoca o teu Deus, para ver se porventura ele se lembra de nós e nos livra da morte." A reação daqueles pagãos é a reação justa perante a morte, diante do perigo. Por que é então que o homem faz uma experiência completa da sua fragilidade e da sua necessidade de salvação? O instintivo terror de morrer revela a necessidade de esperar no Deus da vida, para ver se porventura ele se lembra de nós e nos livra da morte. São as palavras de esperança que se tornam oração, aquela súplica cheia de angústia que se eleva dos lábios do homem diante de iminente perigo de morte. Com muita facilidade desprezamos a súplica a Deus na necessidade, como se fosse apenas uma oração interesseira e por isso imperfeita. Mas Deus conhece a nossa debilidade, sabe que nos recordamos dele para pedir ajuda, e com o sorriso indulgente de um pai, Deus responde benignamente. Quando Jonas, reconhecendo as suas responsabilidades, se deixa lançar ao mar para salvar os seus companheiros de viagem, a tempestade aplaca-se. A morte iminente impeliu aqueles homens pagãos à oração, fez com que o profeta, não obstante tudo, vivesse a sua vocação a serviço dos outros, aceitando sacrificar-se por eles. E agora leva os sobreviventes ao reconhecimento do verdadeiro Senhor e ao louvor. Os marinheiros que, tomados pelo medo, tinham rezado, dirigindo-se aos próprios deuses, agora com sincero temor do Senhor, reconhecem o verdadeiro Deus, oferecem sacrifícios e cumprem votos. A esperança que os tinha induzido a rezar para não morrer revela-se ainda mais poderosa e concretiza uma realidade que vai até além daquilo que eles esperavam. Não só não perecem na tempestade, mas abrem-se ao reconhecimento do verdadeiro e único Senhor do céu e da terra. Sucessivamente, também os habitantes de Nínive, diante da perspectiva de ser destruídos,
rezarão impelidos pela esperança no perdão de Deus. Farão penitência, invocarão o Senhor e converter-se-ão a Ele, a começar pelo rei, que como capitão do navio dá voz à esperança, dizendo: talvez Deus se arrependa e não nos deixe perecer. Inclusive para eles, assim como para a tripulação da tempestade, ter enfrentado a morte e dela ter saído vivos, guiou-os à verdade. Assim, sob a misericórdia divina e ainda mais à luz do mistério pascal, a morte pode tornar-se, como foi para São Francisco de Assis, nossa irmã morte, e representar para cada homem, para cada um de nós, a surpreendente ocasião de conhecer a esperança e de encontrar o Senhor. Que o Senhor nos leve a entender que este vínculo entre oração e esperança, a oração leva-te em frente na esperança, e quando a situação se torna obscura, é preciso rezar mais, e haverá, assim, mais esperança. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! A maturidade cristã exige de nós uma postura coerente diante da vida, responsável e comprometida com o projeto de Deus. No entanto, isso só é possível se estabelecemos diariamente uma profunda sintonia com o Pai. Em muitas ocasiões, Jesus se afastava de seus discípulos, do meio do povo, das atividades missionárias, para orar. Na intimidade da oração, Deus manifesta seu amor e sua graça. A oração é, portanto, uma tocha acesa para os caminhos que se abrem à nossa frente. Ela nos permite ter clareza da missão e nos dá a certeza de que não estamos sós, pois Deus caminha ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis, a oração traz leveza e dá direção. Talvez esteja aqui a chave para entendermos o que aconteceu com Jonas no início da missão que lhe foi confiada. Ele se deixou dominar pelo medo e a relação de confiança com Deus foi quebrada. Mas Deus não desiste, manifesta-se até nas tempestades da vida para nos ajudar a retomar o caminho de volta ao seu projeto. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Chegando então ao final da nossa reflexão de hoje, peçamos ao Senhor a graça de perseverarmos na oração, para que, orantes, sejamos cheios de esperança e, alimentados pela esperança, sejamos cada vez mais confiantes na ação de Deus, na sua bondade, no cuidado que Deus tem para conosco. Que a nossa vida de oração alimente a nossa esperança. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Mi tripé
filhos que escutam